Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 36 do 18º volume da Tréplica. Compartilhe pelo menos com 3 pessoas, se inscreva no canal por gentileza. Você consegue o livro físico no www.culturaracional.com.br. Então, para não ficar parecido com outras sementes, botaram sêmen, semente incubada na incubadeira da resina deformada. Daí forma-se o resíduo de um corpo em formação, com o tempo se formando e crescendo, e aparentemente dizendo: eu sou um grande cidadão, que nasceu de uma semente gerada do chão. A resina que esquentou ficou empolada, torrada e virou cinza. Essa cinza denominaram terra. Então, essa semente veio da terra, porque o sexo feminino foi gerado dos vírus da deformação da terra, que antes de ser terra era uma resina, que sabem perfeitamente como ela esquentou, como ela se torrou pela quentura, e daí de torrada denominaram terra. Sendo o sexo feminino feito dos vírus da resina torrada, depois de torrada virou cinza, que denominaram terra. Então a mulher é do vírus da terra, e por ser do vírus da terra é para produzir. E a semente é colocada na incubadeira da cinza ou da resina, e essa resina se desenvolve através da energia microbiana e é formado o plantel da planta humana. Formando, gerando, nascendo, se criando, crescendo e depois reflorescendo e multiplicando com sua semente germinadora outros seres da mesma classe. Então o sexo feminino representa a terra e o homem representa a semente, que planta no aparelho da terra e daí nascendo um vegetal na forma de animal, e por ser um vegetal, depende da água para viver como outro vegetal qualquer. A mulher é a máquina de reprodução e o homem a máquina da semente para a produção de gente. E dessa forma, germinando tudo da massa cósmica de energia racional e surgindo o que aí está, que nunca puderam saber como foram feitos, de que foram feitos e por que foram feitos assim da forma em que estão. Mas antes de serem assim, eram massa cósmica, de energia racional, pura, limpa e perfeita, que se extinguiram em cima da resina, a origem do sexo feminino, e em cima da planície, que já nesta altura estava mole e gomosa. Se extinguiram e a massa cósmica de energia pura, limpa e perfeita, em deformação, deu forma ao sexo masculino, que sendo feita também a forma para sua formação, como também da mulher a forma para sua formação. Os vírus cósmicos, os vírus de energia cósmica, entraram em ação da formação, já orientada e feita a planta de toda a máquina para sua formação. Planta da massa de energia cósmica racional em transformação do que era, por já terem perdido todas as suas virtudes e se transformando em outras vidas em corpos de estrutura diferente, completamente diferente. Foi feita a planta das máquinas, ambas completamente diferentes, e o mapa para traçar os pontos principais do roteiro da formação do ser humano. O roteiro do corpo, da vida, que era completamente diferente do que são, que com a decorrência das eternidades foram tomando formas diferentes até chegarem às formas que estão. Forma diferente, porque a massa cósmica ainda estava no seu estado primitivo, completamente diferente deste. Em outras eternidades começaram a entrar no estado de poluição, devido à forma deformada, e com as transformações que iam se sucedendo, iam se transformando e ficando diferentes do seu primitivismo, porque foram tomando forma com as fases que iam passando, por tudo ir se deformando e se organizando, se transformando com a evolução da deformação, até que depois da deformação pronta, se estabeleceu esta forma, do princípio desta formação que são. Mas até tudo se deformar e se organizar, passaram várias eternidades, se transformando cada vez em classes diferentes,
até completar a formação deformada para se estabilizar em uma forma só. Sim, enquanto a deformação não ficou completa, os corpos também não ficaram completos. E assim veio tudo dessa forma, sempre em transformações, e quando chegaram muito mais tarde a começar a produção, já estava tudo feito. E no início dos entendimentos, todos já existiam, já sabem como foram feitos, como até hoje, de que foram feitos e por que foram feitos. Continuando as transformações, por tudo vir degenerando, envelhecendo, poluindo e dessa forma tudo cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, até vir à extinção, pelo processo deformativo da deformação. Vindo à extinção naturalmente de toda a civilização pela multiplicação do enfraquecimento, pela multiplicação da degeneração, pela multiplicação da velhice, pela multiplicação da deformação, pela multiplicação das transformações, todos cada vez mais fracos, mais poluídos, mais apodrecidos, mais enfraquecidos, até por si mesmos se extinguirem naturalmente, se transformando em outros corpos de vidas diferentes em classes inferiores. Vinha dessa forma a extinção dessa formação de animais racionais, tudo regredindo por ir poluindo, tudo regredindo por ir se degenerando, tudo regredindo pelo processo transformativo. E assim foi por isso que nunca puderam encontrar o certo e acertar. Dessa forma, até hoje, todos lutando por acertar, todos fazendo por onde acertar, e até hoje por acertar, e nunca puderam acertar pelas transformações sucessivas, e por isso até hoje todos procurando acertar, sem saber como acertar. Em multiplicações de mudanças para acertar e nunca conseguiram e nem podiam conseguir. Tudo isso por não conhecerem o porquê o mundo assim é e todos assim são. Então tinham que viver nesse maior desespero, pela dificuldade que sempre encontraram para acertar tudo, sempre sem conseguir e todos os esforços inúteis. Empregaram todos os esforços, todas as maneiras, apelando para tudo e nunca puderam acertar. E por isso está aí tudo assim desse jeito, há muito, tudo piorando o seu estado de deformação. Tudo cada vez mais deformado, tudo cada vez pior, tudo piorando sempre, melhora somente aparentes. É o estado normal da evolução da deformação. O processo degenerativo natural das ruínas decorrentes, porque deformação é um estado de ruína e por isso tudo se acaba. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural e normal de racional, puro, limpo e perfeito. Desde que começou a deformação, entrou em estado de ruínas, de todas as ruínas, por ser uma coisa que está fora do seu estado normal e natural. Então, entrou em estado de ruínas e a multiplicação das mesmas. Degeneração, estado de ruínas. Poluição, estado de ruínas. Transformação, estado de ruínas. Velhice, estado de ruínas. Enfraquecimento, estado de ruínas. Por tudo estar em estado de ruínas, é que as ruínas se multiplicam sempre e tudo se acaba com decorrência do tempo, até o extermínio total, até o estado evolutivo progressivo de ruínas, por se tratar por se tratar de uma coisa que está fora do seu estado natural, normal e natural, que é o estado de ser racional, puro, limpo e perfeito. De formas nesse estado de ser, nesta maneira que são deformados, nunca poderiam encontrar o certo em uma coisa que está deformada e em estado de ruínas. Como encontrar o certo numa podridão, no estado de deterioração? Como poder encontrar o certo em uma coisa que está em ruínas? Quanto mais procurava acertar dentro desse estado de ruínas, mais se multiplicava as ruínas de tudo e de todos. Tudo isso por não conhecerem o que são e o porquê assim são e o porquê o mundo assim é. Por não conhecerem, por não saberem, é que sempre vieram tentando acertar num estado de ruínas e em deformação, em processo de sua liquidação. Como é que poderiam acertar numa coisa que está se liquidando? Acertar em uma liquidação nunca que poderiam acertar. Iam se liquidando também, como aí estão, como aí está. A liquidação de tudo de um modo geral, de âmbito universal.
Como é que poderiam encontrar o certo numa coisa que está em liquidação? Nunca poderiam encontrar, mas por não saberem o que são, o porquê assim estão e o porquê o mundo assim é que vinham tentando e se esforçando de todas as maneiras para acertar, para conseguir o certo, e até hoje tudo por acertar. Tudo por não saber o que a natureza é, o que todos são, o porquê a natureza assim é e o porquê todos assim são. Então viviam nesse desespero, nessa infortunada contradição, nessa calamitosa confusão de desentendimentos constantes por tudo estar em liquidação. Uma natureza deformada é uma natureza poluída em liquidação. E assim, no que vai se liquidando, nunca poderiam acertar, e sim se liquidando também, acompanhando a evolução estarrecedora de tudo, de uma civilização em liquidação pelo seu estado de degeneração, deformação, fraqueza, poluição e velhice. Dessa maneira, esse estado volante de vidas passageiras, de vidas transitórias, desconhecidas de suas vidas, desconhecida do seu trânsito, desconhecidos de si mesmo, por estar no estado de decomposição dentro de uma deformação. Por serem seres neste estruturamento de vida passageira, adotaram de per si o modo criado para viver dentro deste tufão de angústias, aparentando serem o que não são e se julgando perdidos, por ninguém saber o porquê que assim são, nem porque o mundo assim é, o porquê dessa constituição de vida, que ninguém nunca soube dizer o porquê da vida, de sua origem e de sua constituição dessa forma de vida, que sempre foi um mistério para todos. A pergunta geral entre todos: por que eu vivo? Ninguém sabia dizer. Eu queria saber o porquê que vivo. Por que me fizeram assim? Ninguém sabia dizer e quem são. Aliás, ninguém sabia dizer e quem não sabe o porquê vive, não sabe o que faz. E não sabendo o que faz, está aí procurando dentro de uma ruína o certo. Onde encontrar o certo se tudo está em ruínas por ser um estado deformado? Se tudo está em destruição, em fraqueza, em poluição de si mesmo, em degeneração, num processo de liquidação, onde encontrar o certo no que está se liquidando? Como podia acertar no que está se liquidando? Nunca encontraria o certo, nunca encontraram nem poderia encontrar. Tudo isso por estarem nessas condições de não saber por que aí estão vivendo, nessa falsa vida em liquidação, por não saber de onde vieram, por não saber o que são, por não saber para onde vão, para não saber o que estão fazendo neste mundo, por não saber o porquê lutam tanto pelo nada para tudo acabar em nada, iludidos por este nada, vivendo nessas condições horrivelmente, julgando nada tudo ser quando nada é. Nessa luta ferrenha em que tudo que tudo termina em nada e nada adiantou lutar pelo nada por tudo acabar em nada. Uma vida de iludidos e vivendo de ilusões, vivendo de sonhos, vivendo de fantasias, por não saber o porquê vivem. E quem não sabe o porquê vive, o que acontece? Padece, sofre e multiplica o sofrimento nessa vida de tormentos, por não saber o porquê que existe, por não saber o porquê tudo existe, por viver sem saber por que existe, e assim pergunta: por que eu existo? Ninguém sabe responder. Quem não sabe por que existe, não sabe por que vive. E quem não sabe por que vive, não tem condições nenhuma de saber o que faz, pois não sabe por que está vivendo em cima desta terra. Não sabe por que está vivendo neste mundo. Não sabe por que da causa deste mundo. Não sabe o que deu causa de seu ser assim ser. Ninguém sabe dizer quem sou, porque eu sou assim. De onde vim, para onde vou, não sabe responder, não sabe dizer quem eu sou. Não sabe coisa nenhuma, não sabe coisa alguma, não sabe nada do meu ser, é completamente desconhecido do seu ser, desprovido de tudo do sentido de saber. Não sabe por que é um animal e que se julga tão importante ser, aparentemente e verdadeiramente não sabe coisa alguma a respeito de seu ser. Não sabe coisa alguma a respeito de sua vida. Não sabe por que tem vida, não sabe de onde originou seu ser. Então, o que é que sabe?
coisa alguma de real. Então, sonhando, fizeram das fantasias a verdade, fizeram das aparências a verdade, fizeram do nada a verdade, fizeram da matéria a verdade, só mesmo no estado de inconsciência, adormecida e empobrecida, por ser verdade, nada, aliás, por de verdade nada saber. Então, mantendo o embuste como verdade e sendo destruído pelo embuste, o embusteirismo grosseiro. E por ser um embusteirismo grosseiro, as brigas, as confusões, os desentendimentos e a turbulenta vida de situação que ninguém se entende, por um embusteirismo botar tudo em confusão. Todos confusos, tudo confuso, tudo em ruínas, por estar em estado decrépito de destruição de si mesmo, por serem feitos de uma deformação. E por serem feitos de uma deformação em ruínas, todos em estado de ruínas e em multiplicação das mesmas. Assim tudo vai se acabando, porque ruínas por si mesmo se acabam. Tudo isso por não saber o porquê que assim são, por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê que este mundo assim é. Este mundo que, para quem não conhece nada sabe, somente resplandece o mistério da vida, para os que não conhecem o porquê da vida. Então formaram todo este embuste, onde todos sofrem, sem saberem a causa e a razão de tanto sofrimento, de tantos tormentos, onde ninguém sabe o porquê vive, ninguém sabe nada, e ninguém sabendo nada tem que penar muito. Como há muito todos vêm penando, os desacertos de tudo, os desacertos de todos, todos desacertados e todos à procura de acertar, e quanto mais procuram acertar, mais se multiplicam os desacertos. Tudo isso por desconhecer o que é a vida, o que é o mundo e o que é essa deformação, degeneração e poluição e velhice de tudo. E agora todos esclarecidos do porquê que assim são, do que são, como vieram e de onde vieram e para onde vão. Todos esclarecidos de sua verdadeira origem, como se originaram assim, como foram feitos e por que foram feitos assim. Hoje todos esclarecidos do porquê deste mundo ser assim. Hoje todos esclarecidos que o mundo é uma deformação. Hoje todos esclarecidos do porquê da degeneração. Hoje todos esclarecidos do enfraquecimento pela multiplicação e poluição. Hoje todos esclarecidos de onde vieram e como iam acabar. A extinção de toda essa civilização pelo progresso da deformação, porque tudo que é deformado está em ruínas, e por isso tudo é em multiplicação de ruínas. Agora todos chegando à conclusão do porquê aqui estão, de onde vieram e para onde vão, o porquê de tudo agora esclarecido. Esse capítulo é um pouco mais longo, mas eu vou ler ele inteiro, tá? O porquê da vida agora esclarecido, o porquê que era impossível todos conhecerem o seu estado de ser, porque quando aí nasceram já encontraram tudo feito, não podendo de maneira alguma, de forma alguma, saberem como foram feitos, saberem como este mundo foi feito. Então viviam aí nesse barco, perdidos como um barco sem rumo, querendo endireitar tudo sem saber, por não saber o que é o mundo, por não saber o porquê da vida, não podiam endireitar a vida, nem endireitar o mundo. Então todos aí perdidos, sonhando de olhos abertos e cegos de olhos abertos, por tudo ver e não saber por que existe. Olhar para si mesmo e não saber por que existe. Olhar para tudo sem saber o porquê existe. Por não saber o porquê existe, fazendo mistérios de tudo. Por não saber o porquê existe, fazendo mistérios em torno de tudo. Então formaram-se nesse estado de nada saber, nesse estado de inconsciência tão profunda de não ter o mínimo conhecimento de sua existência, de sua própria existência, não sabendo por que existe e perguntando a si mesmo: por que eu existo? Eu não sei o porquê existo, ninguém tem condições de me dizer. Eu não sabendo o porquê existo, não sei o porquê tenho vida. Vivo sem saber o porquê vivo e não sabendo por que vivo, eu não sei. Então, não sei o que digo, não sei o que faço, não sei o que quero, porque não sei quem eu sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Sou então aqui neste mundo o que? Um nada, porque não sei quem sou. Estou aflito, desesperado e agoniado para aparecer quem me diga o porquê que eu assim sou. Quem me diga quem sou, que eu não sei quem sou, porque não sei de onde vim e não sei para onde vou. Sei que sou um grande sofredor porque sofro, mas não sei por que sofro.
Aliás, mas não sei porque sou sofredor. Sei que sou mortal, mas não sei porque sou mortal. Vivo atribulado e engasgado comigo mesmo por coisa alguma de verdade. Eu saber sobre o meu ser e sobre tudo. Vivo desta tempestuosa vida de amarguras, sem saber por que estou neste estado deplorável de decomposição e destruição de mim mesmo. E assim o inconformismo de todos é muito grande, de um modo geral. A revolta por não se conhecer, todos revoltados e desgostosos, e a agonia que entristece e desnobrece todos, por nada de real saber a seu respeito, por nada de verdade saber a seu respeito. Assim estava o desespero e agonia que pairava sobre toda a humanidade, por não saber coisa alguma de real sobre a sua própria existência. Sei que existo, mas não sei por que existo. Vivo, mas não sei por que vivo. Tenho vida, mas não sei o porquê da vida. E toda a humanidade angustiada por nada de verdade saber. De nada, nada, nada. A base e a lógica da humanidade sempre foi nada, nada. Por nada saber, aliás, por não saber nada. A base do nada pelo nada, pela vida do nada, para tudo acabar em nada. Base que acaba em nada não é base, não é nada, por tudo acabar em nada. E assim a lógica, da mesma forma, tudo fora da realidade positiva, dos cânones reais da natureza, do estado de ser que ninguém nunca soube, o estado de racional puro, limpo e perfeito, o real estado de ser, e não o estado em questão, animal racional em deformação. E assim a base da vida sempre foi matéria, o nada, porque tudo acaba em nada. A base da vida sempre foi a matéria. A matéria deformada em liquidação, uma base degenerada, uma base poluída, uma base deformada, uma base em destruição de si mesmo, uma base do nada, porque tudo acaba em nada. A base do nada, que tudo acaba em nada, da bicharada desorganizada, por fazer da deformação o seu ponto básico de sustentação aparente, fantasmagórica, criando todas essas fantasias, esses fantasmas da vida do nada, esse embuste que aí estava em caminho de liquidação total dessa civilização de animal, e que pelo triunfo completamente desorganizado, por tudo de real desconhecerem, por nada de real saberem. Então se encaminhava tudo para a extinção total, em multiplicação de ruínas. A realidade se positivava com o extermínio de tudo, da classe de animal racional. Por ser animal, não tinha e nunca teve condições de saber o porquê estava na categoria de animal. Então vinha a extinção do animal por não saber, perguntando: o porquê que eu sou um animal? E ninguém sabia responder, e por não saber o porquê de sua existência, vinha a extinção de sua existência. A extinção da categoria de animal, por estar no estado de animal e não saber o porquê é um animal, para deixar de ser animal e no deixar de ser animal, por saber porquê que era um animal e como deixar de ser um animal para ser um aparelho racional. Com ascendência diferente, com a ascendência de sua verdadeira origem descendente do mundo racional. Então, como aparelho racional subindo para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E como animal racional se extinguindo e se transformando em corpos de vida diferentes, em classes inferiores. E por passar para classes inferiores, vinha a extinção total da classe de animal racional. Então, aí ficando uma classe só, as classes inferiores de animais irracionais. Vindo a extinção total dessa civilização, da classe de animal racional, pelo progresso da degeneração, poluição e transformação. O enfraquecimento de tudo pela velhice em processo de sua própria destruição. Então, desta forma, a completa extinção da classe do animal racional. Mas agora, pela mudança natural da natureza, entrou a fase racional. Fase essa natural da natureza. Essa fase é para a recuperação do animal racional. Mudando de fase por a fase de animal racional ter terminado, vindo a mudança do animal da fase de animal racional para a classe superior de aparelho racional. E como aparelho racional sendo esclarecido de toda a sua trajetória de animal, e sendo esclarecido de como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, vindo a liquidação, o extermínio da classe de animal racional, mas com a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, em vez de descer para as classes inferiores com corpos de vida diferentes, em vez de descer, encontrando a fase racional,
de sua recuperação, para saber como subir para o seu verdadeiro mundo de origem, para saber como ser retirado daí desta vida de matéria e saber como voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. E aí o animal deixando de ser um animal para ser um puro, limpo e perfeito, igual aos demais que lá estão no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí como animal racional tem a sua situação completamente definida e resolvida de princípio a fim, como voltar a ser o que era racional, puro, limpo e perfeito, e como deixou de ser racional, puro, limpo e perfeito, para ser o animal racional dentro de uma degeneração racional. E assim tudo esclarecido, tudo resolvido, tudo em bom som natural, por todos esses esclarecimentos serem do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Então, todos agora sabendo como partir da vida da matéria para fora e como chegar no seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, e como partiram do mundo racional para chegar a ser animal racional dentro de uma deformação racional. O grito de honra e glória de libertos da matéria para sempre. Vou morar na minha morada verdadeira e sair desta falsa morada de matéria. Falsa por estar em liquidação, devido ao seu estado ser de deformação. Tudo que é deformado está fora do seu natural, está sendo liquidado por ser deformado. E assim, chegando ao fim de todos, encerrarem a sua morada, a sua vida nesta fase deformada de matéria, todos assim, desta maneira, de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Dessa forma, todos felizes e contentes, morrendo de contentamento por sair daí para fora, dessa vida de matéria, dos tormentos, a vida dos desgostos, a vida fraudulenta, a vida criminosa, a vida da matéria. Criminosa por ser uma coisa em decomposição, e por ser um estado de decomposição, é um estado de liquidação, por estar fora do seu estado normal e natural de racional. E assim a posição de todos completamente definida de princípio a fim. Que maravilhoso, né, gente? Poder se conhecer racionalmente, poder voltar em vida à eternidade. Então, cuidado com o livre-arbítrio. Pois foi através do livre-arbítrio que nós viemos parar aqui, há 21 eternidades atrás. Então, muito obrigada a todos, salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.